Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa Fraternidade Espírita Candeias de Maria, aqui nesse canal no YouTube. Hoje eu venho representando a casa, trazendo uma reflexão, minha primeira reflexão do ano, e é com muito carinho que eu os convido a tirar uns minutinhos do seu tempo para nos assistir, nos ouvir e se conectar, com a espiritualidade que nos assiste aqui, com os bons amigos de luz, com os seus anjos de guarda, para que vocês tenham fortalecidas as suas energias e principalmente por se tratar no ano que ainda está começando, que a gente possa também adquirir novos conhecimentos, novos pensamentos para nos auxiliar, para nos fortalecer, para que esse seja um ano produtivo, um ano próspero, de aprendizados, com certeza com desafios, mas que seja principalmente um ano de muito amor nos nossos corações, muita certeza de que recebemos amparo a todo momento e de que, independente daquilo que surja nos nossos dias, das dificuldades, dos desafios, que nós tenhamos sempre a certeza de que não estamos sozinhos, de que se tivermos amor, se tivermos fé e coragem, nós certamente conseguiremos superar todas as situações que possam surgir e certamente iremos superá-las com maior resignação. O tema da nossa reflexão da noite de hoje é reforma íntima. Então, quando as pessoas procuram ou chegam até a casa espírita, são por motivos diversos, Algumas pessoas já nasceram em famílias espíritas, então vêm desde criança. Outras pessoas, no decorrer da vida, diante de alguma experiência, por diferentes motivos, acabam chegando ao conhecimento da doutrina. E algumas vezes é pelo amor, na grande maioria das vezes é pela dor, pela perda de um ente querido, por alguma grande dificuldade, por respostas, muitas vezes que a gente procura ao longo da vida, por algumas dúvidas, pela busca de outros conhecimentos, enfim. São vários os motivos que fazem as pessoas entrarem em contato com uma casa espírita. E aí o que acontece? A pessoa começa a assistir as palestras públicas, Hoje elas, nesse formato aqui, estão acontecendo de maneira virtual, mas quando, no nosso antigo normal, a presença era física, então as pessoas vão à casa espírita, assistem uma palestra, tomam um passe, tomam água fluidificada, passam a frequentar a nossa biblioteca. Falo nossa porque, de maneira geral, isso é assim que funciona nas casas espíritas, independente de qual seja. E aí começa a conhecer a nossa literatura e passa a despertar essa busca, essa necessidade por compreender. Eu diria que surge aí uma sede de informação. E aí a pessoa, naturalmente, passa a descobrir ou passa a se perceber necessitando dessa tão falada reforma íntima. Eu uso aqui a expressão necessitando porque não para que soe para as pessoas novas ou para as pessoas que não conhecem a doutrina como algo que é imposto, que é cobrado, que é obrigado, não. Mas esse necessitando é porque o nosso espírito, a nossa alma, a nossa psique vai mudando. A gente vai despertando para alguns entendimentos que talvez antes não tivéssemos. Então, esse necessitando é que nos faz buscar cada vez mais um autoconhecimento, porque é só o autoconhecimento que vai nos dizer quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas dificuldades, as nossas limitações. E a partir daí nós vamos necessitando de respostas para saber como lidar com as nossas dificuldades internas, com os nossos conflitos de pensamento, com as nossas atitudes que geram também conflitos, E aí vai surgindo então essa reforma íntima. É um processo lento, e que leva uma vida inteira, e ainda assim nós vamos desencarnar e vamos repetir esse ciclo de voltar para a Terra
quantas vezes forem necessárias, né? Ainda estamos no mundo de transformações, então a gente sabe que essa busca, né, pela reforma íntima, por nos tornarmos pessoas melhores, por burilar os nossos sentimentos, as nossas falhas, né, não é algo que vai acontecer nessa existência. A gente começa aqui um processo de despertar, volta para o plano espiritual, volta para a Terra e ainda assim tem muito o que aprender. É um processo contínuo. Mas identificar que nós estamos, que nós éramos, né, uma pessoa antes e que nós queremos nos tornar outra depois de alguns conhecimentos, depois de alguns conceitos, é que faz parte da reforma íntima. Cada um no seu tempo, cada um na sua forma, porque nós somos seres individuais, mundos individuais em tempos diferentes, né? O nosso destino é o mesmo, mas os nossos caminhos, né, os nossos degraus evolutivos, eles são diferentes. Então é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a compreender a necessidade da reforma íntima. E quando a gente começa a compreender que estamos e somos diferentes e estamos em níveis diferentes de evolução, moral, espiritual e intelectual, nós compreendemos com mais facilidade e entendemos, talvez sem tanta cobrança, sem tanta rigidez, tanto as nossas limitações e dificuldades, quanto a dos nossos semelhantes. Porque aí nós passamos a entender realmente, por que, né, para algumas pessoas, alguns conhecimentos, alguns valores morais são tão claros, tão nítidos, né, no exercício do seu dia a dia, e para outros parece como algo de outro mundo. Porque são pessoas que estão realmente em níveis, né, evolutivos diferentes. E entender isso, mas principalmente respeitar isso, é parte do processo da reforma íntima. E é por isso que eu falo que a gente acaba, a partir de um determinado momento, necessitando dessa busca constante, porque é a partir de como a gente vai se identificando, se conhecendo, é que a gente começa a perceber que aquilo que a gente condena muitas vezes e critica no outro é uma grande dificuldade nossa de melhoramento. Então, essa necessidade acaba se tornando diária, né, de nos conhecermos para melhorarmos também. Trazer aqui um texto bem breve, uma afirmativa que diz que um jovem foi ao médico queixando-se de dores abdominais. Tendo sido atendido pelo médico, este ansioso realizou exames, fez entrevista e ao final chegou ao diagnóstico. O paciente tinha cirrose hepática, uma doença do fígado por ingestão de bebida alcoólica, né? Enfermidade conhecida e facilmente tratável. Então o médico receitou um tratamento onde o paciente deveria tomar uma medicação, fazer caminhadas diárias e ao final da caminhada realizar algumas ginásticas. O paciente saiu super satisfeito, pois veria-se livre das suas dores. Ao final de um mês, retornou novamente o paciente ao consultório do médico, onde o doutor o atendeu solícito. Ah, doutor, o tratamento não deu resultado, pois eu continuo a sentir dores. E o profissional estranhou, pois tinha confiança e tinha certeza no seu diagnóstico, mas voltou a examiná-lo. O senhor tomou o remédio que lhe receitei? Sim, senhor, doutor, certinho, 3 vezes ao dia. O senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O médico voltou a perguntar. Sim, exatamente as 3 vezes ao dia. O senhor fez as caminhadas para melhorar a sua circulação, 5 quilômetros todos os dias, doutor? Respondeu o paciente. O senhor fez as ginásticas como lhe recomendei? 1 hora diária após 1 hora diária de caminhada, todos os dias. E aí o doutor perguntou, e o senhor parou de beber? Não, doutor, mas eu continuo com muita dor. A medicina terrena trata das enfermidades do corpo físico. O espiritismo trata das enfermidades do espírito, estando ele encarnado ou não. Nós somos espíritos encarnados. Isso é um espírito encarnado. O médico nos escuta, analisa, faz exames e nos recomenda um tratamento.
A casa espírita nos escuta, analisa, consola e também nos recomenda mudanças de atitude. Mas esta vai muito mais além em nosso benefício, pois nos fornece o passe magnético, a água fluidificada e, em alguns casos, tratamentos de desobsessão. Mas mesmo assim, como no caso do paciente enfermo fisicamente, se quisermos melhorar, cumpre que façamos a nossa parte, mudando as nossas tendências negativas, ou ficaremos indefinidamente tomando remédios, realizando caminhadas, fazendo ginásticas, recebendo passes, tomando água fluidificada e etc. Então, texto bem autoexplicativo, bem breve, mas que traduz um pouquinho do que é isso, né? Do que é a reforma íntima. Nesse olhar, né, de espíritos múltiplos, né, que somos, de múltiplas existências e responsáveis, cada um de nós, né, tanto pelo cuidado com o nosso corpo físico, que é um empréstimo, quanto com o nosso espírito. E aí, para traduzir ainda um pouquinho mais, né, essa reforma íntima, e falo aqui como espírita, como espírito em um corpo de carne e como uma aprendiz, né, e uma pessoa com certeza muito longe, muito distante de contemplar o entendimento prático do que é reforma íntima, né? Estou ainda buscando diariamente e falho muito constantemente, porque é um processo longo, né? Então, quando falo aqui em reforma íntima, falo também do meu processo de aprendizado, falo também da minha busca por entender a necessidade de me conhecer a cada dia mais, identificar a cada dia mais as minhas limitações, mais que as minhas potencialidades, para poder identificá-las, trabalhá-las e principalmente superá-las. E aí encontrei um texto na internet onde tinha algumas sugestões de Chico Xavier para a gente alcançar essa tão falada reforma íntima. Eu imagino que, da mesma forma que me identifiquei, né, com várias dificuldades aqui nesses passos, seja algo comum a alguns de vocês também. E aí ele fala em 20 exercícios para a reforma íntima. Então, 20 frases bem curtas. E a primeira diz o seguinte: executar alegremente as próprias obrigações. Algo que aparentemente é muito fácil de se realizar. Mas executar alegremente as próprias obrigações diz respeito às nossas obrigações diárias de trabalho, no nosso ambiente profissional, como colegas de trabalho, diz respeito à nossa atuação enquanto mãe, pai, irmã, irmão, companheira, das questões diárias, né, rotineiras, e que se tornam, de certa forma, a nossa obrigação diária. Nem sempre nós nos dispomos a executá-las alegremente. Então já está aqui um grande desafio para a nossa reforma íntima. O segundo passo: silenciar diante da ofensa. Quanto é difícil, né? Em algumas situações é possível a gente já, né, exercitando essa busca, essa necessidade de auto-melhoramento, respirar, não dizer tudo o que diríamos em outro momento. E ainda assim somos passíveis, e aqui eu me coloco sempre como exemplo, sempre em primeiro lugar, citando as minhas dificuldades, tá, gente? Silenciar diante da ofensa é uma necessidade muito grande para mim, mas que nem sempre eu consigo exatamente executar. Então tá aqui algo dessa lista para a reforma íntima que eu sei, identifico como uma limitação para alcançar daqui a pouco, né, de repente aí um êxito maior. Porque se silenciar diante da ofensa é que a gente não precisa dar retórica, a gente precisa dar resposta, né, diante a tudo. Não significa nem gritar, esbravejar, mas o simples fato de devolver alguma resposta já é algo que é desnecessário, já é algo que a gente pode sim, deve evitar, né, para não proliferar aquele sentimento de raiva, aquela tensão, né, enfim.
Vamos para o próximo passo. Esquecer o favor prestado. Esquecer o favor prestado no sentido de não esperar nenhuma demonstração pública, né? Nenhuma gratidão. Né? Quando a gente faz o favor, e isso é um grande preceito da doutrina, né? Que a gente faça o que for em prol do nosso semelhante pelo amor ao próximo, né? Pelo mandamento de fazer o bem sem olhar a quem, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de fazer ao outro que gostaríamos que nos fizessem. E aí é independente de se isso vai ter uma resposta, um agradecimento, né, do outro ou não. Não diz respeito ao outro, diz respeito ao que eu me proponho a fazer pelo outro. Então, esquecer o favor prestado, fazer o bem pelo bem. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, né? Mais ou menos isso também, assim, não esperar que as pessoas nos retribuam da forma que não ajam com a gente da forma que a gente agiu com elas. Mesmo que a nossa resposta, né, que a nossa ação seja em favor ao bem, né, em bem querer, bem cuidar ao nosso próximo, principalmente os nossos semelhantes, né, os amigos. A gente tem que esperar, a gente não deve esperar que eles nos retribuam fazendo por nós o que nós fizemos por eles. E a gente, né, às vezes acaba sofrendo e alimentando um sentimento de uma resposta, não há necessidade. Emudecer a nossa agressividade. Emudecer a nossa agressividade está muito ligada a silenciar diante da ofensa, né? Que eu consiga... São passos, né, gente? São passos lentos. Se eu conseguir, diante de uma discussão, uma ofensa que foi preferida a mim, se eu conseguir, no primeiro momento, só não responder nada, não discutir, não brigar, não ter essa necessidade egoísta de dar respostas, já é o primeiro passo. E aí a gente conseguindo fazer isso, que a gente consiga na sequência, né, já transformar esse sentimento, que às vezes não foi expressado verbalmente, transformar fazendo uma prece, mudando a intenção do pensamento, né, olhando para esse irmão como um irmão que está também como nós numa busca pela evolução, numa escala evolutiva, às vezes, né, num momento ali diferente, que a gente não se coloca numa condição superior, mas que a gente entenda que também estamos aprendendo, então precisamos respeitar, né, esse irmão. Então não devolver a ofensa, calar, silenciar, já é um grande desafio, né? Não condenar as opiniões que divergem da nossa, também é algo que está nessa mesma linha. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, né? Não vamos ser nós os disseminadores da fofoca, da maledicência. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume, que a gente tenha a humildade de quando, né, possuir de alguma forma alguma possibilidade, algum instrumento de conhecimento ou alguma capacidade de dividir com o semelhante algum entendimento nosso, em qualquer área que seja, que a gente o faça de coração, né? Sem arrogância, sem prepotência, sem vaidade. Treinar a paciência constante, esse é um dos grandes desafios, né? A todo momento, né, vivendo em sociedades, vivendo em relacionamentos diversos, com diversas pessoas, a todo momento nós estamos sendo postos, né, à prova da paciência. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores, né, exercitar aqui a caridade moral, que é um exercício gostoso, mas que precisa ser praticado, né, ouvir o nosso semelhante, entender o nosso tempo, o nosso irmão. Buscar sem afetação um meio de ser mais útil, né? Produzir ao próximo, né? Seja num ato material ou num ato moral, né? Conversando, ouvindo, estendendo a mão, tirando muito do nosso tempo, que nos torna muito úteis, né? Para as nossas pessoas à volta. Desculpar sem desculpar-se, né? Não esperar que as pessoas se desculpem por alguma coisa com a gente, mas que o nosso coração já esteja despido dessa necessidade de desculpas, que a gente perdoe, que a gente exercite isso, né? Não dizer mal de ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, tentar evitar, né, apenas os defeitos, as coisas erradas que as pessoas à nossa volta fazem. Não somos juízes, né? Não temos moral para isso, não temos
né? Estamos muito longe de poder olhar, né, com essa... e acho que nem existe, né, nem é legal isso de olhar como alguém que pode condenar, julgar. Jesus não faz isso nesse sentido pesado com nenhum de nós, nem nunca fez. Não foi isso que a passagem dele pela terra nos ensinou. Então, né, que a gente procure olhar o que tem de bom nos nossos semelhantes, lembrando que nós também temos qualidades, mas também somos munidos de muitos defeitos. Então, que a gente olhe o que tem de bom no outro, para que seja enaltecido o que tem de bom na gente também. Alegrar-se com a alegria dos outros, que delícia mesmo, assim. Eu li isso aqui e pensei nas pessoas que eu convivo, nas pessoas que me são caras, nas pessoas amadas, o quanto é gostoso, né? Quando a gente vibra pela alegria, pela felicidade do outro, que a gente consiga externalizar, né? Não, ampliar para as pessoas com quem talvez nós não tenhamos tanto afeto, tanta proximidade, mas vi que a pessoa se deu bem, conquistou alguma coisa, alcançou algum objetivo. Puxa, né, que bom, né? Também está na busca aí como a gente por crescer, por melhorar, então que a gente se alegre com a alegria do outro. Não aborrecer quem trabalha, né? Que é aquilo, né? Não julgar, não apontar, até porque a gente não sabe, né, das dificuldades que o outro está enfrentando ou de quanto desafio muitas vezes está enfrentando para executar aquilo que faz. Ajudar espontaneamente, né, que isso seja do nosso coração em qualquer situação. Respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. São 20 frases, aparentemente muito fáceis, mas que a gente sabe que o grande desafio leva essa resistência toda e quantas outras ainda pela frente. Então, né, trazer um pouquinho do que é essa reforma íntima, um pouquinho de como a gente consegue, exemplificando de como seria possível no nosso dia a dia traduzir isso, para que uma dessas frases, uma dessas situações, a gente consiga adequar a nossa vida, a gente consiga adequar aí o nosso ano de 2021, para tentar nos tornar pessoas melhores, para tentar nos olhar, né, a partir da nossa busca por ser melhor hoje do que fui ontem, nos olhar com carinho, com respeito, né, com gratidão por estar galgando aí novos passos nessa escala evolutiva, né? Esse é o grande motivo, né, da gente buscar, a partir desse entendimento, os ensinamentos da doutrina espírita. Então, não quero estender mais muito tempo, mas espero que de maneira simples, né, carinhosa, tenha ficado claro, né, essa tradução aí do que é a reforma íntima, e que, assim como é um grande desafio, é uma meta minha, né, que seja de alguma forma leve, né, não precisa ser algo pesado, nem deve ser, a doutrina não foi nada, nem a reforma íntima, e aquilo que a gente se propuser a buscar, que a gente sente do nosso coração, que é necessário, né, que nos faz bem, que seja leve. Então, se assim como é para mim, de alguma forma, né, fizer sentido para algum de vocês, que vocês possam buscar exercitar aí também, e que a gente possa ter humildade de saber que vamos errar, né, muito ainda, estamos errando, mas que queremos acertar. Então, o caminho é esse, né, ter esse respeito, essa gratidão com a gente mesmo, né, de que a gente pode não conseguir todos os dias ou todos os passos, mas que a gente está buscando. E esse é o grande ensinamento, né, que a doutrina vem nos trazendo. Desejo a vocês uma abençoada noite, uma ótima semana e até o nosso próximo